Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Ele diz o seguinte, como o vácuo não puxa a atmosfera terrestre. Como é que uma força tão fraca quanto a força gravitacional consegue manter segurado aí? A gravidade é um bode expiatório, foi criada apenas para dizer ser possível esse modelo heliocêntrico aí. A gravidade no modelo dos caras, ao mesmo tempo que ela é capaz de coisas grandiosas, ela não é capaz de fazer coisas básicas, superficiais, aqui no nosso mundinho. Salve Super, poderia reagir a um trecho desse desenho lazarento falando da Terra plana. Literalmente o desenho falado que isso mudaria tudo se as pessoas soubessem kkkkkkkk. Tamo junto, irmão, deixa eu ver aqui. Ah, estamos chegando na Terra. Legal, eu sempre quis ver a Terra do espaço. Peraí, o quê? O que é isso que eu tô vendo? O que é aquilo ali? Charlie, essa não é a Terra, né? Que loucura, É completamente plana, é 100% plana, possível, cara. é isso que eu tô falando, foi isso que eu disse. Vocês acham que é por acaso os caras colocarem isso daqui no desenho? Tudo que a gente fala aqui nessa live, tudo que vocês veem acontecendo no mundo, nas propagandas, a programação preditiva que eu falo. Vai vendo. Não pode ser real, Cara, né? ela é completamente plana, ela é 100% plana, ela é retinha, olha só, olha pra aquilo, olha só, ela é reta, Charlie, ela é a Terra plana. não pode ser plana, né? Olha só, tem um domo de vidro ali, cara. Olha, isso não pode ser real, não. Eu não tô passando Não bem. dá. Pino, vamos levar isso. Isso aqui que eles estão demonstrando. Isso aqui é uma ironização que eles estão fazendo, demonstrando o comportamento do gado quando se depara com uma verdade. Só que eles transformam isso numa ironia, numa coisa engraçada, que é para as pessoas não levarem a sério. Pro túmulo, a gente não pode contar pra ninguém, isso muda literalmente tudo, isso muda tudo, entendeu? Eu sei. A gente não pode contar literalmente pra ninguém, isso muda tudo. Óbvio que muda. É óbvio que muda. Quem ainda não entendeu o que a verdade faz com a própria vida da pessoa, não passa de um gado, que já teve a mente totalmente cauterizada pelo sistema. A verdade muda totalmente os rumos da sua vida. Muda a sua forma de pensar, muda a sua perspectiva, muda a sua espiritualidade, muda tudo, tudo. A gente nunca vai contar isso pra Eu ninguém, tô passando mal, acho que vou vomitar. Chega pra lá, Pino. Caramba, que Eu vou viagem. chamar o Raul. Tá bom, Eu vou A vomitar. Terra é plana, Charlie. Eu vi, cara. E não é só nesse desenho aqui que tem referência de terra plana, viu? Tem vários desenhos que fazem referência à questão de terra plana. Eu tô falando pra vocês. Podem duvidar e me chamarem de maluco à vontade. Eu tenho meus argumentos, eu tenho minha convicção e eu refuto qualquer Globe que se apresentar. Pode mandar aí o seu melhor argumento. Terei prazer em destruí-lo. A questão não é essa. O difícil não é fazer isso. Mesmo refutando e mostrando experimentos, tem pessoas imbecis que não querem aceitar a verdade. O tempo vai mostrar se o que eu tô falando é verdade ou mentira. Salve, Super. Acho que vai chegar um ponto que a verdade virá, mas as pessoas não ligarão por estarem devotas ao sistema. É por isso que essas mensagens preditivas existem, que é pra deixar as pessoas amansadas. O GPS não é baseado em modelo de Terra Globo. O sinal do GPS só existe por conta da triangulação das antenas e das torres. Caralho! Já não basta o Sérgio falar que pra achar petróleo tem que ter curva, vai falar que pra existir GPS tem que ter curva, ô porra! O que tem a ver com a curva? Vai falar que pra existir o computador tem que ter curva? Pra criar o carro teve que ter curva? Pra criar esse copo, a Terra tem que ser uma bola? Ô anta! Sinal de GPS vem das torres, que estão instaladas de forma estratégica, dentro de um território que é limitado. Cerca de 500 km de distância, entre 300 a 500. Pessoal, hoje nós vamos analisar este vídeo aqui, mais um pedacinho dele, ó. Sacane abre o jogo sobre o debate com o Super Xandão. E a gente vai analisar o vídeo entre os segundos 39 segundos e 1 minuto e 9 segundos. Ou seja, vamos analisar 30 segundos de vídeo aqui. Então, vamos por partes, pessoal. Me dá muito trabalho fazer esses reagindos porque o pessoal exagera em muitas coisas. Assim, seria muito mais honesto das pessoas elas não exagerarem. É falar o seguinte, ó, tem dúvida aqui, ali, etc, tal. Mas o exagero, ele é um tipo de mentira também. Então, eu tenho as minhas anotações aqui do lado, vou comentar. Então, vamos por partes aqui. Vamos assistir primeiro esses 30 segundos de vídeo aí. Então, ele está falando o seguinte, ó.
que ele não é tão inteligente quanto um tal de Hindenburg, sei lá quem que é, mas ele diz que ele é capitão amador, ou seja, ele é um piloto de barco amador, né? Capitão é uma palavra talvez muito forte, não tenho certeza, mas não é um capitão de um barco comercial, é um barquinho amador, tá? Beleza. Então, ele diz o seguinte, e ele como capitão amador, ele teve que estudar navegação, o Sérgio Sacani ainda concorda ainda por cima, tudo bem. E aí ele diz o seguinte, que ele sabe usar o sextante. Ah, mas também é foda. O Sérgio é que nem eu falei. Se você tá lá no podcast e o Globo fala assim, ó, a Terra é uma esfera e esse copo prova isso. O Sérgio vai falar, sim, cara. Ah! Qualquer coisa que você falar que precisa da curva, sim, precisa. É isso, é isso. Então é o seguinte, então você aí sabe que no hemisfério sul tem o Cruzeiro do Sul, né? E no hemisfério norte você tem a estrela polar para navegação, né? E se você mudar 100 km na posição da Terra, ele está dizendo aí, você muda a estrela que você está vendo de referência, ok? E se você rodar 20 mil quilômetros num desses hemisférios aí, você vai continuar vendo a mesma estrela, certo? Ele está colocando esse ponto aí. E o céu então se torna o mesmo, tudo bem? E aí ele diz o seguinte, então a Terra não pode ser plana, certo? Beleza? Então é basicamente isso que ele está falando. Ah, sim, depois vai ser da Lua. Depois a gente comenta isso em outro vídeo. Tá bom. Então vamos por partes aqui. Vamos ver então os exageros aqui. Primeira coisa. Quando ele diz que ele é capitão amador, ou seja, está dizendo que é capitão de barco, isso significa que ele tem uma carteira de arrais. O arrais é a carteirinha para você pilotar o seu barco, para você pescar e tudo mais. Lógico que se ele é um piloto amador, não um barco comercial que vai navegar no oceano, nem nada do tipo em grandes distâncias. É um barco amador ali para ele usar no dia a dia dele, certo? Eu imagino que ele não tem um iate para navegar no alto mar. Então eu imagino que ele está falando em rotas curtas, tudo bem. Agora, vamos por partes aqui. Quando ele diz que ele, como capitão amador, ele estudou navegação, isso é um exagero, ok? Por quê? Porque, primeira coisa, o arrais para você tirar, para quem não sabe, não é que nem o brevet de avião, certo? Porque o brevet de avião você também estuda navegação, é um curso, mesmo sendo um brevet para você pilotar de forma amadora, é um curso mais complicado, demora meses, certo? Por quê? Porque é diferente do barco, se você tiver insucesso no seu barco de pesca e por acaso você afundar o seu barco de pesca, o que acontece? Morre você e o cara que está com você ali, certo? Super acredito que a NASA mente o tempo todo, mas acredito que a Terra não seja plana, por isso que seus músculos cresceram e seu cérebro diminuiu. Tudo que você acredita ou deixa de acreditar não tem validade nenhuma, porque você não estuda porra nenhuma. Tudo que você acredita com base em zero fundamentos não serve de nada. Logo, a sua existência não serve de nada. Por que você tá mandando isso? O cara querendo descreditar minha live. Agora, se você tiver um avião e você fizer alguma coisa errada, e o avião ele vai cair numa cidade, pode gerar um incêndio que pode queimar uma cidade inteira. Então, tem um nível de periculosidade maior o avião. Então, por isso que se exige mais das pessoas que vão pilotar um avião, mesmo sendo amador. Agora, o arrais, desculpa aqui, eu não sei como é que o Renato Amoedo fez, mas eu já paguei para vários funcionários tirar arrais, certo? E eu sei que é um curso que demora um final de semana. Você faz o curso lá durante o final de semana e já faz a prova no final de semana. Ou seja, são 2 dias. Quando ele fala o seguinte, que para ele estudar, para ele ser capitão amador, tá? Ele estudou navegação. Bom, eu não sei o quanto de navegação ele estudou, mas é um exagero dizer que quem tirou arrais faz um mega estudo de navegação, certo? Por quê? Eu posso afirmar para vocês aqui que eu já contratei muitos barqueiros com 4ª série que tem arrais, certo? E os caras não sabem grandes coisas de navegação a não ser andar naquele rio específico ali, certo? Então, ou seja, não é uma super ciência. O cara fez um curso de 5 anos para se tornar capitão amador. Não é bem assim. Se você for pilotar um transatlântico é diferente. Mas para o caso de barco, como ele diz aí, capitão amador, não é tudo isso. A questão de usar... Cara, a questão aqui é a seguinte. O 38, por que ele disse isso, né? Dessa questão de ser capitão? Porque na ideia de formação científica do 38, ele é navegador. Ele mesmo aqui, falando sobre Cruzeiros do Sul, dos céus, ele sabe que para navegar
Desde sempre, os caras sempre se basearam nos astros e não na topografia da Terra, certo? Ou seja, não dá para você falar qual que é a forma da Terra através apenas de navegação, uma vez que a referência dos caras são os astros. Eu já expliquei sobre isso aqui. E quando você vai discutir sobre tudo que acontece no céu, você tem que falar sobre física óptica, e isso é totalmente imprevisível. Agora é o seguinte, você quer acabar com essa ideia de navegação? Você chega pra um cara e fala assim, tá, você é um capitão aí, você navega? Beleza. Faça uma navegação no globo no eixo norte a sul. Numa linha reta, de norte a sul, assim, ó. E não de oeste pra leste. As navegações, elas são feitas sempre assim. De leste pra oeste ou de oeste pra leste. É a mesma coisa das aeronaves. Esse assunto de que eu navego e navegação prova a forma da Terra, isso é balela, isso não existe. O sextante, pessoal, até criança sabe usar sextante, certo? O sextante não tem novidade nenhuma usar o sextante. Tipo assim, não é um grande mérito. No Brasil é um mérito saber usar um sextante. Mas nos Estados Unidos, especificamente, meus filhos, eles sabem fazer o posicionamento, identificar o norte pelas estrelas, certo? E isso eles aprenderam na escola, e eles sabem usar o sextante, porque eu comprei um sextante para ensinar eles a usarem. Agora, o sextante, ele é útil para você determinar latitude. Ele não comentou isso, né? O sextante é útil para determinar latitude. Ele não é útil para determinar longitude. Longitude é outro nível, certo? Inclusive a gente vai fazer um vídeo aqui mostrando por que alguns mapas antigos não fazem sentido com a história que o pessoal nos conta, por causa justamente da longitude, porque a latitude é muito fácil de calcular, é bico, qualquer um faz. Tipo assim, se tiver uma explicação aí de alguns minutos, você vai entender como é que usa o sextante e calcular a latitude, é fácil. Agora, calcular a longitude é outro nível. Porque... Muito interessante eu isso. sempre faço muito interessante. E aí você vai precisar de relógio, você vai precisar de outras tantas coisas que o pessoal diz que numa época que o pessoal tinha já mapas com longitudes, né? O pessoal dizia que não tinha cronômetro. Então agora a gente tem um problema aí, né? Então assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Como é que os caras calculavam longitude, né? Só com sextante. Fica a dica aí, o Renato Amoedo pode explicar pra gente. Como é que se calcula longitude com sextante? Não dá, né? É só pra latitude. Pois bem. Então assim, eu acho que a primeira coisa, já foi um exagero gigante aí. Não, eu fui lá, eu virei capitão amador, fiz um curso de 2 dias no final de semana lá e tirei o arraiz e agora estudei navegação por causa disso. Pessoal, desculpa, tá? Não tem nada a ver. Além disso, posicionamento pelas estrelas, identificação de norte e tudo mais, isso aí já era feito antes do pessoal falar do modelo do globo, certo? O pessoal já usava modelo terra plana usando navegação com estrela. Não tem... Os caras são tão idiota que eles pensam que, tipo assim, navegação é uma coisa que surgiu. É isso aí também. A gente só navega porque a Terra é uma bola. Mas, caralho, desde que o mundo é mundo, os caras já sabiam fazer isso. E se baseando, inclusive, num mapa de Terra plana. Porra! Isso aí não tem segredo nenhum, tá? A lavagem cerebral. Agora, vamos lá, foda. continuando aqui. Então, deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Sim, olha só, eu já usei já contratei muitos barqueiros. Por quê? Porque quando você chega em um lugar que não tem estrada, a melhor estrada é o rio. Então o que você faz? Você pega um rio como estrada, você pega um barco, quando chega na cachoeira, o pessoal sai do barco, põe o barco nas costas, sobe em volta, pela a parte sólida ali, a parte pelo terreno, certo? Põe o barco acima da cachoeira e o rio acima. Aí quando você chegou perto do seu ponto, né? Aí você reza, sai do barco e agora é bússola, né? Bússola de novo, é outro equipamento usado antes do modelo do globo, certo? Tem segredo para usar a bússola. Beleza, funciona nos dois modelos. Então assim, você sai do barco e vai usar a bússola e vai na direção que você quer. A direção do ponto que eu quero é tal. Você vai pegar a bússola, vai mirar lá e pá, né? É lógico, você pode usar o GPS também para facilitar a vida. Leve pilhas extras, porque o GPS ele acaba o sinal dele muito rápido embaixo de árvores, se você tem uma região amazônica, por exemplo, e tudo mais. Então assim, quando ele fala de navegação, sim, eu também sei um pouco de navegação, certo? Inclusive ensinei meus filhos, só que o que tem a ver isso com o globo? Agora, muitas coisas de navegação com estrelas foram usadas antes do globo. Agora, continuando aqui. Deixa eu ver...
assim. Ele vai falar o seguinte, então, olha, você está numa posição onde você vê a estrela polar. Depois você desloca lá 100 km, você já está vendo outras estrelas no entendimento dele. Beleza. Quando o pessoal descobriu a crosta da Terra, quem descobriu foi um cara que chamava Mohorovic, certo? E o Mohorovic deu a origem do nome de descontinuidade de Morro, que é onde a gente tem a divisão entre a crosta e o manto da Terra, certo? Então o que acontecia? A onda sísmica saía do terremoto e chegava nas estações sismográficas, certo? E até aí, maravilha. Se você fizesse explosões também, você fazia explosão, chegava a onda aqui, certo? Só que acontecia, conforme você aumenta a distância, a onda vai chegando mais demorado. Então, se você tiver um ponto aqui, chega num tempo, aqui chega 2 vezes o tempo, aqui chega 3 vezes o tempo, e de repente, quando você chega numa distância, a onda começa a chegar muito mais rápido. Pô, mas está mais longe, por que chegou mais rápido? Porque aí a gente descobriu que tinha uma camada na Terra, que é a camada da crosta, que tem velocidade de onda sísmica perto aí, 5.9, 6.1 na crosta superior. Afonso é bom demais, ele manja muito desse assunto aí. Muito bom. Mais ou menos aí em torno de 6.5, 6.9 na... Tô aprendendo isso aqui também. Essas informações são importantes. A crosta inferior e 8.2 km por segundo no manto. Então o que acontece? A onda que descia para o manto, em algum momento, ela ultrapassava as outras ondas. Por que isso? Né? Então o pessoal foi entender aí que tinha essa descontinuidade de morro por causa disso. Tudo bem? Beleza. Então, ou seja, nem tudo que parece lógico faz sentido. Por exemplo, se você estiver cada vez mais distante, vai demorar mais tempo para chegar. Só que de repente você está numa certa distância que uma outra onda vai chegar primeiro, ou seja, vai gerar uma ilusão ali. Ok? Então, assim, nem tudo faz sentido em algum momento, depois você vai entender quando você entende o modelo. Aí o pessoal foi lá, aprimorou o modelo, agora a gente tem uma crosta em cima de um manto e com base nisso agora a gente consegue explicar o fenômeno, ok? Beleza. Agora, outra coisa, por exemplo, eu estou aqui com minha xícara de café, certo? Eu estou vendo essa xícara de café, vocês também estão vendo. Eu estou segurando ela, inclusive eu estou usando vários sentidos aqui. Eu posso estar, estou vendo, certo? Eu estou aqui, a visão, um sentido. Tem o tato, realmente está aqui, certo? E estou ainda, ouvindo o barulhinho da xícara aqui. Estou usando aí, no caso, 3 sentidos para confirmar que essa xícara está aqui, certo? Beleza. Agora eu vou colocar essa xícara aqui em cima da minha mesa. Peguei ela, eu estou olhando ela ali, ela está ali, é real, ok? Se eu pegar essa xícara e colocar ela a muitos quilômetros de distância, eu vou começar a ter efeito de miragem provocado pela atmosfera. Todo mundo sabe que miragem existe, certo? No deserto do Saara tem miragem, no próprio mar tem miragem. Você vai lá, chega no horizonte, tem vários vídeos aí no YouTube, onde você vê o barco 1 metro acima do nível do mar. Ou seja, o barco está flutuando. Não está flutuando, todo mundo sabe que o barco não está flutuando. Aquilo ali é um efeito óptico. É um efeito óptico gerado pela atmosfera terrestre, certo? Beleza. Esse efeito óptico gerado pela atmosfera terrestre depende da posição do observador, certo? Então eu estou aqui com a minha xícara, certo? E não tem nenhuma distorção óptica do negócio, está perto de mim. Mas talvez para um observador a 100 km olhando minha xícara, se ele conseguisse ver, certo? De longe, teria um distúrbio óptico. Ou seja, o que você vê, né, tem efeitos ou variações ópticas dependendo da posição do observador. Eu acho que todo mundo consegue entender isso, certo? Ou seja, o cara que está dentro do barco, quando você vai lá ver o vídeo no YouTube, o barco está flutuando a 1 metro de altura, o cara que está dentro do barco, você pegar um walkie-talkie e falar o seguinte, vocês estão flutuando aí? O cara vai falar, não, a gente não está flutuando, estou vendo o barco bem encostado aqui na água. Ele não está vendo o barco flutuando, porque o observador está numa posição, certo? Agora, o outro observador distante, como tem a atmosfera terrestre, ele está vendo uma miragem, certo? Como é que se fala? Um efeito óptico, né? Beleza. Então, depende da posição do observador. Quando você fala das estrelas, eu imagino que eles estão falando que as estrelas aí têm bilhões de anos-luz de distância, certo? É o modelo heliocêntrico deles. Beleza. Agora, as estrelas, eu acho que todo mundo pode concordar, a Terra planeta também vai concordar, as estrelas elas não estão muito próximas à Terra, elas estão bem longe, certo? Elas não estão bilhões de anos, do ponto de vista do pessoal da Terra plana, estão tipo alguns milhares de quilômetros, certo? Mas ainda assim tem uma mega camada de atmosfera. Portanto, as coisas mudam, depende da posição do observador, certo?
A gente vai ver isso. Depois, quando a gente for falar sobre a Lua, que ele está questionando, a gente vai entender isso de forma mais fácil, ok? Então, tudo depende da posição do observador. Eu acho que isso aí não é nenhuma novidade. Só que o pessoal vai lá, eles excluem essa parte, a explicação de que, a atmosfera realmente afeta as coisas, certo? E aí ele vai usar algumas questões aí. Mas, como é que você tem um desvio lá, você pode andar 20 mil quilômetros no hemisfério e no outro, e você vê a mesma estrela, e você varia 100 quilômetros, e depois você não consegue ver. Pessoal, a gente não conhece o modelo. Por quê? Porque o modelo da Terra plana, para quem acredita na Terra plana, existe um domo. E o domo, ele é diferente. Nas bordas ele está mais ou menos assim, vertical, e no meio ele está mais ou menos assim, horizontal, certo? Ele faz isso aqui, certo? Ou seja, varia. Quem estiver perto da borda vai ver de um jeito, quem estiver mais para o centro vê de outro jeito, né? Agora, a gente sabe explicar isso? Realmente a gente não sabe explicar isso. Por quê? Porque nós temos um modelo especulativo da Terra plana, certo? O modelo do globo tem muitas outras coisas que ele também não consegue explicar, certo? Eu vou fazer um vídeo falando sobre os problemas do modelo. O céu, tanto no modelo da Terra plana quanto no modelo do globo, no modelo do globo é pior ainda. É altamente especulativo. Eles não têm resposta para essas coisas que ocorrem no céu. Inclusive, é por isso que quando eles falam sobre o céu, eles ignoram refração atmosférica. Porque tem pessoas que defendem o globo que nem sabem o que é refração. Eles desligam a refração. Então, falar do céu em ambos os modelos é especulativo. Do globo. E aí? Não consegue explicar. E aí, vocês vão abandonar o modelo do globo porque não consegue explicar lá meia dúzia de coisa? Não. A gente vai abandonar o modelo Terra porque não dá para explicar meia dúzia de coisas ainda? Também. Claro que não. O que a gente precisa entender é que não dá para explicar tudo. Tem coisas que ninguém vai conseguir explicar. E não, certo? Pois bem. Agora, então, essa questão da miragem, isso aí eu acho que ele compreende muito bem. Até para quem tem a raiz e tudo mais, sabe que a distância afeta. Principalmente se você estiver num dia com muito calor, por exemplo. Certo? Beleza. Agora, deixa eu ver o que mais tem aqui. Sim, questão aqui. Refração, reflexão, difração. Muitas pessoas falam sobre a questão de refração, reflexão, mas olha só. Vamos por partes aqui. As ondas sísmicas, né? Elas usam o mesmo princípio da ótica, né? Se você está vendo uma coisa neste meio aqui, estou nesse ambiente com ar, certo? Estou vendo o microfone aqui. A luz, em tese, ela está batendo no microfone e ela está vindo para o meu olho aqui, certo? Com a cor da posição aqui, beleza? Então o que acontece? Isso aqui é a reflexão. Pensante mandou R$5. Salve super. Se a gravidade existisse, o nosso peixe ficava ereto para baixo e não para cima, certo? Enéas 56, manda doble e faz o M. Tamo junto, irmão, vai tomando, isso aí. Estompando o Globe. A luz bateu, voltou, no mesmo meio. Agora vamos supor que tivesse um aquário aqui, certo? Um aquário. E eu vou ver do outro lado do aquário. A luz, ela saiu lá do outro lado, entrou no aquário, o outro meio, e depois veio pro meu olho. Isso aí se chama refração. A onda foi refratada no meio diferente, certo? Beleza. E também tem um outro fenômeno que se chama difração, certo? Quando você vai ver tudo isso aqui, é óbvio que a refração atmosférica gera efeitos. Isso aí até os astrônomos concordam. Xandão, já viu aqueles observatórios que disparam laser no céu, o laser volta? Acredito que o laser bate no domo e volta. Tipo aquele experimento laser no aquário. Ô Felipe, não tem como um laser chegar até o domo, cara. O domo tá muito alto, irmão. É impossível isso. Não no sentido do que o pessoal da Terra plana está falando, mas no sentido de que a posição que você observa as estrelas, você vai lá e determina um ângulo, aquele ângulo ali, ele é afetado pela atmosfera da Terra, certo? Pois bem, pode ser minimamente, mas é afetado. Até a posição do Sol é afetada, tá? Você fala o seguinte, o Sol está naquela posição. Na verdade, o Sol não está naquela posição. Ele mudou um pouquinho por causa da refração na atmosfera da Terra. A luz, em tese, no modelo deles lá, tá vindo do vácuo e de repente acabou de entrar num outro ambiente que não é vácuo, é atmosfera. Pratos mandou R$5. A Terra não é um prato Xandão. Como você vai explicar esse modelo cientificamente sem o Criador? Porque a Lua e o Sol também não são planos. Qual a composição de materiais da Lua para ela brilhar? Paterical vai tomando ei. Sabe o que você faz? Vai no foguete da NASA e vai pra Lua. Vai lá andar de Jeep. Coleta o material da Lua e fala. Certo? Pois bem. Agora, uma coisa é certa.
Ele pode falar isso, interessantíssimo, mas uma coisa é certa. Vamos lá, vamos pegar a xícara de novo aqui. Olha só, existe uma força, em tese que o pessoal diz, que é a força gravitacional, onde tem uma matéria, que nem a da xícara, certo? Puxa outra matéria, que nem a da caneta. Como vocês podem ver aqui, eu aproximei bastante a caneta, e a caneta não está colando na xícara, certo? Se eu soltar a caneta, ela vai cair para baixo aqui, certo? Então, beleza, ou seja, ela não está colando. Se a xícara fosse um ímã, e essa caneta fosse metal, ia acontecer isso aqui, ó, pá, ia colar, certo? Então o que acontece? Com base nisso, a gente diz que a força atmosférica é uma força fraca, ok? E que a força do campo, o magnetismo é uma força mais forte. E aí, além disso, a gente tem uma força em tese mais forte ainda, que seria a força nuclear. Por quê? Porque ela está conseguindo, vamos dizer assim, vamos supor, você tem lá vários prótons, ok? No núcleo lá dos elementos químicos que o pessoal acredita aí e tal. Então tem os prótons, nêutrons e tudo mais. O próton é uma carga positiva, o elétron é uma carga negativa, não é isso que o pessoal fala? Beleza. Aí você tem vários prótons grudados um no outro, assim, ó, um núcleo. Como é que você pega várias cargas, várias coisas positivas e põe juntas? Você precisa de uma força nuclear, que é uma força forte pra caramba, porque você está mantendo junto coisas que se repelem, certo? Beleza. Agora, então a força nuclear é uma força forte, o magnetismo é uma força forte. A gravidade é uma força fraca. A gravidade é uma piada. Dá pra entender isso? É fraco. Não consegue colar essa caneta aqui, certo? A gravidade da xícara não tá conseguindo, certo? É uma força fraca, beleza. Aí o que acontece? Tem uma força que é mais forte que a gravidade, eu acho que todo mundo entende isso, que é a força do vácuo. Agora, você tem, no modelo dos caras, explica aí o Renato Amoedo, você tem uma bola, certo? Que é a Terra, certo? O globo, e nessa bola tem uma atmosfera, ok? Como o David Beverly, lá da NASA, falou, que ele é uma coisa que ele não conseguiu nunca entender, e para ele não faz sentido nenhum, e é o que mais apoia o modelo da Terra no ponto de vista dele, certo? Quem não consegue explicar isso no globo, David Beverly, da NASA. Ele diz o seguinte, é como o vácuo não puxa a atmosfera terrestre. Como é que uma força tão fraca quanto a força gravitacional consegue manter segurado aí? A gravidade é um bode expiatório, foi criada apenas para dizer ser possível esse modelo heliocêntrico aí. A gravidade no modelo dos caras, ao mesmo tempo que ela é capaz de coisas grandiosas, ela não é capaz de fazer coisas básicas, superficiais, aqui no nosso mundinho. É a coisa mais patética já criada. Tá na cara a incoerência da gravidade. Qualquer pessoa que estude o mínimo percebe isso. Como que você tem uma bola molhada, giratória, você tem uma gravidade que segura os oceanos aqui, mas essa atmosfera nossa fica em contato com o vácuo e o vácuo não puxa esses gases para fora. O ar, sendo que do lado de fora, que não tem nenhuma separação entre a Terra e o vácuo não faz isso aqui, ó, e puxa a atmosfera na hora. Como a gente está vivendo aqui com essa atmosfera perfeita, etc. Tal, e o vácuo absoluto do espaço infinito não puxou a atmosfera terrestre. Hã? Como é que funciona isso? Ele falou, bom, isso não tem explicação nenhuma, certo? Agora, no modelo Terra plana, eu posso explicar isso facilmente. A gente tem uma Terra plana, tem um domo, certo? E o domo mantém a atmosfera presa dentro do domo. E eles mesmos admitem isso, só que de forma indireta. Os caras agora estão falando que para colonizar Marte, o único jeito é criando minis domos em cima das cidades, para poder confinar os gases. Porra, mano, não tá na cara? Pra você ter um ambiente sustentável, pra ter vida, você precisa ter confinamento, porra! Senão não dá certo. Como que você vai viver numa bola molhada giratória com uma atmosfera que tem contato com o vácuo constante?